Olá, caro participante, seja muito bem-vindo a mais uma aula de redação. Eu sou professora Lízia Adriane e estou aqui no Aprova Mais Enem Concursos, mais uma iniciativa do Governo do Estado. E se você quiser acompanhar essa apostila, você pode acessar o QR Code ou ainda clicar no link que aparece na descrição. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir o recorte temático ambiental, do eixo ambiental. Nós já perpassamos aqui ao longo de todas essas aulas o eixo social e dentro do social nós envolvemos aí a educação, envolvemos aí a infraestrutura, já envolvemos a saúde, nós já pulamos também para o eixo chamado tecnológico e hoje nós vamos estudar os temas que podem cair dentro desse eixo chamado aí de ambiental. O eixo ambiental envolve os aspectos que giram em torno do ambiente da população brasileira, mas também que envolve a natureza brasileira, a paisagem brasileira. É interessante notar que esse é um dos assuntos muito interessantes, visto que o Brasil detém uma boa parte de todos os biomas do mundo. Aqui, os nossos biomas que já são conhecidos como a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, os campos que aparecem, né, no sul do país, todos são considerados aí biomas em potencial que fazem aí parte da natureza brasileira e que precisam ser preservados ou conservados. A propósito, a gente tem uma diferença bem interessante que todo aluno que vai fazer a prova precisa diferenciar, que é o aspecto da preservação e o aspecto da conservação. E aí, colocar essas palavras de uma maneira bem correta lá na sua redação vai garantir o seu sucesso. Primeiramente, preservar significa aí que é manter algo intocável. Por isso que nós olhamos em várias localidades, especialmente em localidades naturais e que são turísticas, ou até mesmo dentro da nossa cidade, as chamadas APAs. Se você olhar em algum parque ou em alguma área aí de sua cidade, uma placa do governo em que esteja escrito APA, significa dizer que isso é uma área de preservação ambiental, ou seja, foi até construído um parque, foi até construída uma praça, mas existe uma área ali em específico que ela não pode ser tocada. Então a gente chama isso de preservação. Então preservar é você não mexer, é o caráter de intocabilidade de uma determinada paisagem e no caso uma paisagem que seja brasileira. Em seguida, a gente tem aí a palavra conservar, que é da palavra conservação. E o que significa conservar? É o que nós aqui precisamos fazer dentro dos âmbitos da natureza brasileira. Conservar é utilizar aí a natureza para a nossa produtividade, para o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo que eu retiro os recursos naturais, eu preciso devolvê-los. Ou seja, eu preciso fazer uma ação muito conhecida e que você que vai fazer esse tema precisa trabalhar, colocar na sua redação, que é chamado de sustentabilidade. Então, conservação se trata aí de uma série de ações cujo objetivo é garantir essa integridade. Eu posso ali utilizar a natureza para a minha produção, mas eu necessito retornar a ela, fazer com que aquele recurso não se acabe, não seja depredado, tá? Então, esses dois conceitos, tanto de preservação como de conservação, devem se fazer presentes nesse eixo que é chamado de ambiental. E aqui eu trouxe para vocês um infográfico muito interessante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Olha que interessante como o nome do ministério também se modifica em virtude de uma nova ameaça, que é a ameaça climática. Óbvio que quando a gente pensa em meio ambiente, nós precisamos levar em consideração as questões que são climáticas também. Afinal de contas, o clima interfere diretamente na paisagem. Então, hoje o Brasil já conta com projetos interessantíssimos relacionados à camada de ozônio, aos processos de desertificação,
que precisam ali estar atentos a todo momento para que eles não interfiram e não maltratem tanto a paisagem brasileira, porque a mudança climática não é um fenômeno só nosso, só do nosso território. É uma mudança de cunho, né, de epicentro planetário. E aí as principais ameaças para a natureza são o desmatamento, a poluição das águas, né, o desmatamento das florestas, por exemplo, ele chega aí 27%, a poluição das águas 26%, a caça e pesca em períodos proibidos, né, no período do defeso, e a gente chama isso de caça e pesca predatória, chega aí a 16%. Como eu falei para vocês, as mudanças climáticas e o aquecimento global figuram aí na posição dos 16%, e grandes obras como hidrelétricas, rodovias e portos, 15%. Inclusive o Brasil conta também com uma legislação relacionada aí à construção dessas hidrelétricas. O Brasil hoje tem um dispositivo legal específico para a construção de barragens, que é chamado de Política Nacional da Construção de Barragens, em que tem ali uma especificidade do tamanho, né, dos centímetros, de como é o período de fiscalização e de monitoramento, para que isso não aconteça, né, não incorra em tragédias as populações que estão ali envolvidas nesse processo, onde essas barragens são construídas. E aí todas essas ameaças aí para a natureza podem ser também assuntos que você em casa precisa estudar, olhar com mais precisão. Inclusive a CESP, que é uma das bancas, né, que realiza as maiores provas do Brasil, inclusive produziu o último Enem, ela trouxe em um dos temas, né, a nova dinâmica do meio ambiente após os tempos de pandemia. Olha que coisa interessante, como é que esse ambiente ficou depois de um período de reclusão, e a gente tem aí muitas considerações sobre como esse meio ambiente ficou, inclusive em relação à poluição plástica, porque hoje a nossa produção plástica aumentou em número expressivo e a gente precisa trazer sempre estratégias de reciclagem de toda a produção plástica que o Brasil, que o país produz. E aí a gente tem alguns temas, como por exemplo, olha o primeiro, o combate à desertificação e degradação da terra, e aí nesse caso o Ministério do Meio Ambiente atua como uma das frentes principais hoje de atuação, que é o combate a essa desertificação, em especial de biomas. O Pantanal mato-grossense, por exemplo, que é um bioma brasileiro, embora ele seja uma planície alagada, como foi a denominação que trouxeram, né, a esse bioma, mas a gente tem áreas ali que sofrem com o processo de desertificação. Então a gente precisa entender quais são as estratégias e alternativas viáveis para a redução desse processo. E a degradação da terra também, né? Analisar quais são as terras e solos cultiváveis e trazer essa terra cada vez mais produtividade, porque ela serve aí como nosso alimento. É interessante pensar que dentro dessa degradação da terra a gente tem uma obra maravilhosa que pode ser aí dita na redação de vocês sobre o meio ambiente, que é Torturado, né, de Itamar Vieira Júnior, que é uma obra aí que está no Brasil em grande circulação e que trata aí sobre a relação que os personagens têm, as irmãs Belonísia e Bibiana, e o próprio pai delas, que é chamado de Zeca Chapéu Grande, tem em relação à terra, o que a terra faz, né? E aí em todo momento, em toda narrativa, elas estão lutando para que essa terra ali não seja degradada. Muito interessante para você aí fazer pontes, associações dentro da sua redação. A gente tem também um outro tema, que é benefícios do monitoramento e avaliação da adaptação à mudança de clima, ou seja, como eu já falei para vocês, nós precisamos hoje pensar no monitoramento e estratégias de monitoramento e de avaliação. Temos o outro, que é os desafios para a proteção de biomas brasileiros, que nada impede que caia um bioma específico, como, por exemplo, a floresta amazônica, que pode cair um tema só relacionado a ela, um tema relacionado à Mata Atlântica, ao Pantanal mato-grossense, visto que ele foi palco aí, né, da produção literária, que foi a novela. Então, isso não é à toa, isso não é gratuito, então a gente precisa ficar atento a essas questões. A gente tem também um tema que é ligado ao meio ambiente, que é em relação aos maus tratos, à fauna doméstica, visto que a gente tem ali uma nova
modificação da lei, né, no período de detenção, as pessoas que praticam crimes aos pets, essa detenção aumenta, né, o ano de cumprimento da pena aumentou, e aí essa fauna doméstica também sofre de violência doméstica. É interessante eu falar para vocês que a violência doméstica é a ocorrência, é o agravo que a gente tem dentro de um ambiente que é privativo. Então, não é só a mulher que pode ser alvo da violência doméstica, mas as pessoas com deficiência, as crianças, os idosos e principalmente os animais, né, que vivem ali dentro desse contexto. E aí, a fauna, os maus tratos aos animais é uma lei ambiental também, e aí a gente pensa que estão aí dissociados, mas falar de animal é falar também de meio ambiente. A gente tem uma outra também, que é a estratégias para redução de queimadas e incêndios florestais, que é uma ocorrência que o Brasil tem tentado desenvolver e sanar por meio de tecnologias de satélites e de drones. Hoje existem grandes institutos da contenção de fogos, né, e de alastramento de incêndios, e aí isso também pode ser uma pauta importante para você trabalhar. E aí a gente vai para um exemplo prático agora. Olha que tema legal, gente, olha que tema interessante e muito atual, que é o de transição verde. Não sei se você já ouviu falar disso, mas o processo de transição verde é um processo que pretende aí trazer ao Brasil, mas a necessidade de sua produção, alguns países já fizeram isso, já estão aí tirando, né, o carbono. A cidade, por exemplo, de Copenhague, na Dinamarca, é uma cidade que agora é referência para o mundo quanto à diminuição, né, de carbono. Então, a transição da transição verde que pode acontecer, ela pode ser em vários vieses, não só na economia, tá? Mas tentar ainda valorizar e potencializar o que a gente já tem em abundância, que é o ambiente verde do Brasil. Olha o que o tema está dizendo, efeitos. Como a gente falou nos módulos anteriores, efeito significa resultados. Claro que transição verde, que é a segunda palavra-chave, é uma palavra positiva, porque se o Brasil opta por fazer uma transição, tirando os resíduos, tirando aquilo que pode ser prejudicial e poluente para a sua população, a transição verde se apresenta e se estabelece ali como um benefício. Então, esses efeitos vão ser efeitos positivos. E você já sabe que você pode levantar efeitos positivos, 2 efeitos, mas no seu desenvolvimento você vai levantar uma coisa chamada de contraponto, que são as dificuldades que esses efeitos da transição verde têm para eles acontecerem aqui no contexto nacional. E aí, o que é essa transição verde? É uma estratégia de mudança social que deve nos permitir transformar a atual situação global ambientalmente sustentável, porque ela já está alcunhada como insustentável, mas o Brasil e todos os outros países têm a responsabilidade, têm um acordo explícito e visível de fazer essa transição acontecer da melhor maneira possível, reduzindo os impactos que a insustentabilidade já domina em todos os aspectos do planeta. E aí, a gente faz aqui uma estratégia dos efeitos, né? Uma estratégia chamada SCANA, que são dos efeitos da transição verde no Brasil. O que a gente faz? Primeiro, nós fazemos uma pergunta, né? Quais são os efeitos da transição verde na paisagem brasileira? E aí nós vamos buscar os sinônimos para as palavras-chave. A gente vai se perguntar, enquanto produtor do texto, quais são os efeitos, por quais motivos são esses efeitos, quais são as consequências diretas ou os resultados disso, e a gente não pode se esquecer da justificativa. Mas a gente vai mostrar aqui como é que vocês vão fazer esse passo a passo e no fim a gente vai mostrar um exemplo. Mais uma vez, nós temos aqui uma introdução e essa introdução ela tem de 6 a 7 linhas e ela é dividida ali em 3 partes. Nós temos uma ambientação, que eu posso ali trazer uma referência sobre a paisagem, uma referência sobre a preservação, sobre a conservação, sobre alguma lei ambiental que fala sobre isso. Eu posso, inclusive, trazer essa ideia do torto arado,
né, como um livro que demonstra aí sobre a importância da tratativa com a terra. Em seguida, eu vou classificar, mediar ali o Brasil em relação à transição verde. Como é que esse Brasil se encontra? Como é que ele está ali aportado? O Brasil já está realizando esse processo ou o Brasil ainda está em desenvolvimento desse processo? E depois eu vou colocar ali a tese. E na tese vão ser 2 efeitos, ou seja, 2 coisas positivas que a transição verde poderá trazer para o contexto nacional. E aí eu tenho aqui o desenvolvimento 1, que também é feito por essas partes. Uma frase de apresentação, que é a frase que demonstra, né, o primeiro efeito que eu vou trabalhar, a justificativa, e dentro do processo da justificativa eu vou mostrar o porquê desse efeito, de onde vem esse efeito, como esse aspecto pode ser visto na realidade brasileira. Em seguida eu vou fazer uma legitimação, vou trazer um teórico que seja do meio ambiente e que tenha relação com o meu argumento. Percebam que eu não vou só jogar a legitimação, eu preciso fazer ali a relação de produtividade, tá? Depois, eu vou pegar esse repertório legitimado e vou ali falar como isso se relaciona com a minha opinião. Depois eu vou colocar o contraponto, porque são efeitos positivos, e aí eu vou dizer a minha frase de fechamento. Lembrando que dentro do contraponto eu também posso citar consequências negativas dessas limitações, isso não impede, tá? E aí a gente traz para vocês aqui, finalmente, um trecho, né, do desenvolvimento 1, como é que você faz essa frase de apresentação, conforme esse tutorial aqui, dentro desse tema. Vamos conhecer. Primeiramente, eu coloco aí um operador argumentativo, ó, pertinente a esse contexto analítico. Essa é uma operação argumentativa de continuidade, é a primeira frase do meu parágrafo, e aí eu apresento. O tema não pede efeitos, então eu apresento. Um dos efeitos desse processo de transição é o avanço da bioeconomia. Então, eu, como produtor, entendi que avançar bioeconomicamente é um resultado direto dessa transição verde no Brasil. Pronto, eu prometi o que eu vou fazer. Então, lembrem-se que a frase inicial é sempre uma promessa. E lá vem a minha justificativa. Ó, nesse sentido, entende-se que um país com recursos naturais abundantes e sustentáveis se constitui um espaço de valor internacional, olha como está tudo positivo, e de relevantes custos e oportunidades. Claro, se eu desenvolvo no meu país recursos, e o Brasil, ele já é conhecido pela sua abundância de recursos, tanto é que isso faz com que as pessoas até agridam mais a natureza, porque elas acham que os recursos naturais são inesgotáveis. Então, é importante que se um país desenvolve, né, sua habilidade em gerir com muita consciência esses recursos abundantes, isso tem um espaço de valor internacional e de relevantes custos e oportunidades. Olha essa estratégia argumentativa, a exemplo de prêmios verdes e créditos de carbono, que atraem e estimulam empresas. Então, eu disse ali o meu fato, mas eu trouxe a estratégia argumentativa de exemplificação. E aí, ó, agora eu vou trazer aí uma consideração de um legitimador. Esse diferencial faz jus, ou seja, concorda ao princípio de ecoeficiência, defendido pelo economista brasileiro. Eu digo epíteto, olha o que ele é um economista, e digo o nome e o sobrenome dele. Ricardo Abramovay, em O Nome da Obra dele, que é muito além da economia verde, a proporção que se rompe com os antigos padrões de produção corporativos em detrimento da conservação natural. Então, eu estudei essa ideia do princípio da ecoeficiência do autor Ricardo Abramovay e o que ele fala a respeito disso? Que à medida em que eu rompo com os padrões corporativos só de lucro desenfreado, sem sustentabilidade, e isso para mim, se eu rompo com isso, eu posso garantir mais conservação. Lembra do que a gente conversou sobre conservação? Posso até retirar da natureza, mas eu tenho que devolver para ela, né? Em contrapartida, lá vem o contraponto. Em contrapartida, esse fator verde enfrenta riscos.
no que diz respeito à justa distribuição da bioagricultura, bioenergia e biorrecursos. Olha que coisa interessante. Coloquei ali a minha limitação disso acontecer. Beleza, vai ter a coeficiência, vai ter ali uma nova gestão dos recursos naturais e de custos e oportunidades, mas o que esbarra, o que impede isso de acontecer rápido agora, né? Nós temos aí riscos, né, quanto a essa distribuição desses três aspectos, que se fazem mais concentrados em localidades desse país extenso territorialmente que já recebem mais investimento. Então, as noções de bioagricultura, bioenergia e biorrecursos, elas são mais desenvolvidas em áreas mais desenvolvidas, em regiões mais desenvolvidas, né? Dessa forma, outras regiões cujos recursos não chegam em sua plenitude, como algumas localidades no sertão nordestino, mais uma vez exemplificação, seguirão fora desse padrão sustentável ideal. Perfeito. E aí, bem aqui eu também já coloquei a consequência, né? Elas seguem fora, elas estão distantes. O que a falta da aplicação dessas três operações, como bioagricultura, bioenergia e biorrecursos fazem? A gente tem ali um sertão nordestino ainda carente. Beleza. Observa-se assim, frase final, que para o progresso natural, antes de tudo, necessita-se de uma visão alinhada à justiça. Então, eu preciso ali conciliar a distribuição para que essa transição verde aconteça. Então, você acabou de ver aí um modelo de desenvolvimento 1 com o contraponto que você pode utilizar dentro da temática de meio ambiente. Faça seus fichamentos, eleja aí os possíveis temas, estude muito para você produzir uma redação de qualidade. Até a próxima!